ao seu alcance e mencione esta palavra linda das Escrituras. Este é o dia que o Senhor Deus fez. Quero cumprimentá-los com a preciosa paz de nosso bem-amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando tiveram a madrugada abençoada, eu já me desculpei muito especialmente junto ao pastor Jorge Gilberto, pedindo-lhe perdão por não haver estado aqui para ouvir a sua preciosa prédica. Nós tivemos uma reunião após o culto de ontem, tivemos uma reunião na casa do pastor, mas graças a Deus não foi muito tão longa a reunião, às 5h30 já estava terminada. E eu fiz força para estar aqui mais cedo, mas realmente foi complicado. E eu estou agora aplaudindo o pastor Samuel Câmara, que estava na reunião lá e estava aqui às 10. Sua Bíblia veio? Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o Dr. Lucas. Vamos ao capítulo de número 10, por favor. Nós vamos ler um texto, um versículo que se insere no contexto da parábola do bom samaritano. Quantos irmãos estiveram ontem aqui pela manhã, podem dizer amém? Quantos estiveram ontem à noite? Os que estão aqui hoje não precisam dizer amém. Muito bem. Lucas, capítulo 10, verso de número 34. E chegando-se, fixou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Ou seja, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Vamos repetir juntos, por favor. Azeite e vinho. Aos irmãos que estavam ontem, pela manhã, aos irmãos que estavam ontem à noite, explicamos que nós estamos usando essa parábola sob a perspectiva do avivamento. E como alguns irmãos, principalmente os nossos queridos irmãos que falam inglês, os nossos irmãos que frequentam a igreja americana aqui entre nós, eles talvez não estiveram ontem pela manhã, às vezes alguns estavam à noite, queríamos dizer que nós estamos recordando que o bom samaritano dessa parábola é o próprio Senhor Jesus. E aquele homem que ficou meio morto, ele também simboliza uma situação de alguém, de alguma comunidade, que por razões diversas experimentou uma grave crise na sua vida e agora precisa de um socorro. E esse socorro, na nossa linguagem bem atual e também bíblica, chama-se avivamento. Nosso assunto nesta manhã, nosso assunto nesta tarde é o papel do vinho no avivamento. Queiram, por favor, sentar-se no nome do Senhor Jesus. Nós vamos dizer poucas palavras introdutórias sobre as origens do vinho. Eu não sou um perito em vinho, eu sou especialista em água. E há pessoas aqui entre nós, as quais eu poderia trazer essa tribuna para por longo tempo discorrerem sobre vinho. Tudo bem, pastor Jorge? O vinho antes de ser vinho, era uva. A uva, antes de ser uva, era videira. Então nós vamos fazer assim com a nossa mão, por favor, estendida. Por favor. Vinho, agora para trás. Uva, videira. Então a origem do vinho não é a uva. A origem do vinho é a videira. A origem do vinho não é a uva. A origem do vinho é a videira. Porque todas as uvas que podem resultar em vinho, elas não existiriam se não existisse uma videira. Então nós vamos descobrir que a origem do vinho
Na verdade, agora vamos espiritualizar a interpretação, vamos usar já a aplicação e vamos recordar o que está escrito em São João capítulo 15, verso 1. Jesus nunca disse, eu sou o vinho verdadeiro. Jesus nunca disse, eu sou a uva verdadeira. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Porque Jesus não é um produto de nada. Jesus não é um subproduto de coisa alguma. Jesus é a origem de todas as coisas. Jesus é a fonte. Quantos podem repetir essa expressão? Quando Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, ele está nos alertando para 3 realidades do mundo natural e agora muito mais para 3 realidades do mundo espiritual. Primeira realidade, se Jesus é a videira verdadeira, ele está nos fazendo entender que existem videiras falsas. Querem repetir a meia voz, por favor? Videiras falsas. Agora, se existem videiras falsas, claro que tem que haver também uvas falsas. Porque videiras falsas não podem produzir uvas verdadeiras, como a videira verdadeira não pode produzir uvas falsas. Então vamos continuar. Videiras falsas, uvas falsas. Conclusão, vinho falso. Número 1, videiras falsas. Número 2, uvas falsas. Número 3, então se houver algum avivamento por aí, por ali, por além, e não for um avivamento verdadeiro, é porque o vinho é falso. E se o vinho é falso, é porque a uva era falsa. E se a uva era falsa, é porque a videira era falsa. Ou seja, o avivamento só é verdadeiro quando vem de Cristo. O vinho só é legítimo quando vem dessa santa, preciosa, divina, gloriosa, sublime, inerrante, eterna videira. Deus seja louvado por isso. O desenvolvimento do raciocínio sobre esse assunto do vinho, ele está esboçado em 3 declarações, ele está apresentado em 3 tópicos que eu passo para os irmãos a uma só vez. Primeiro, o vinho é emblema de sacrifício. Os irmãos poderiam repetir essa sentença, por favor? Vinho é emblema de sacrifício. 1, 2, 3. Número 2, vinho é emblema de alegria. Número 3, vinho é emblema de esperança. Então, quando o bom samaritano aplicou vinho nas feridas do homem moribundo na estrada de Jerusalém para Jericó, ele estava ministrando 3 importantes elementos. A lição do sacrifício, a lição da alegria e a lição da esperança. Todo verdadeiro avivamento tem que incluir basicamente, estruturalmente, fundamentalmente, tem que incluir esses 3 elementos. Não há avivamento sem sacrifício, mas também não há avivamento sem alegria. E não há verdadeiro avivamento sem esperança. Onde quer que se ouça falar de um grande avivamento, existe a história de um sacrifício. Onde quer que se ouça falar de um grande avivamento, existe a história, existe a presença, existe a experiência, existe a evidência de uma grande alegria. Mas também, em todo avivamento, os olhares são olhares de esperança. Os pensamentos são pensamentos de esperança. Isso significa que o avivamento, ele traz para nós elementos que se relacionam com o nosso passado. O nosso passado só foi apagado por causa de um sacrifício. O nosso presente só está sendo de vitória por causa da nossa alegria. E nós não tememos o futuro por causa da nossa esperança. Aleluia! Então, quando nos lembramos do passado, existe em nosso favor um sacrifício. Quando andamos pelas ruas da nossa cidade, devemos possuir uma grande. Quando contemplamos o futuro, devemos estar possuídos e cheios de. Esses são os emblemas do vinho. Vamos ver o vinho como emblema de sacrifício. Porque o vinho é um emblema de sacrifício? É porque ele é o resultado do sacrifício da uva.
Os irmãos se lembram como a Bíblia chama vinho? Os irmãos sabem qual é outro nome que se dá ao vinho? Quem estaria lembrado do outro nome que a Bíblia dá para vinho? Suco de uva? Gostoso? Ah, mosto. Ok. Vamos a outra. Ok. Vamos dar uma olhadinha em Gênesis 49, 21, por gentileza. Gênesis 49, 21 diz assim: atando ele o seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta, a videira seleta, lava as suas roupas em vinho e a sua vestidura em sangue de uva. Qual é outra maneira de designar vinho na Bíblia? Sangue de uva. Agora, interessante, a Bíblia associa a palavra vinho a sangue. A palavra, a mensagem bíblica associa vinho a sacrifício. Esse versículo é tão lindo que ele, mesmo sendo interpretado, sendo estudado, sendo investigado, sendo analisado, sendo dissecado isoladamente, ele já nos traria algumas lindas ideias. Por exemplo, atando ele o seu jumentinho a vide. Nós ontem estávamos dizendo que para gozarmos da plenitude da bênção, nós temos que ir no cavalo do samaritano. E aqui fala que para a gente ir no cavalo do samaritano, a gente deixa o nosso jumentinho amarrado a vide. Agora em seguida diz a Bíblia: e o filho da sua jumenta, a videira seleta, a videira verdadeira, a videira legítima. Lava as suas roupas em vinho, o que sugere que só o sacrifício de Jesus é que nos dá realmente uma roupagem espiritual nova, vestiduras de justiça, para nunca mais nos lembrarmos daqueles trapos de imundície. E finalmente diz que a sua vestidura em sangue de uva. Mas para não imaginarmos que isso aqui foi uma casual referência, e para nós estarmos seguros de que realmente esta ideia de sangue de uva tem o seu grande fundamento, por favor, veja comigo Deuteronômio capítulo de número 32, vamos ao versículo de número 14. Repetindo, Deuteronômio 32 e 14. Manteiga de vacas e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com a gordura da flor do trigo. E agora veja que expressão linda que se segue: e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. Volto a dizer, se nós estamos usando vinho no sentido espiritual, se nós estamos entendendo que o bom samaritano, ao aplicar vinho, depois de haver aplicado azeite, se nós estamos compreendendo que o Espírito Santo chega e faz aquela obra de persuasão no coração do pecador, e em seguida há um vinho que lhe produz uma experiência de fé no sacrifício de Jesus, alegria na própria companhia do Espírito Santo e esperança no futuro que temos garantido pelo Pai, significa então que não podemos, repito essa sentença, não podemos dissociar o avivamento de sacrifício. A uva, tal como falávamos ontem à noite, lembrando-nos da azeitona, a azeitona se come na hora e se acaba. De igual maneira a uva se come na hora e é muito saborosa, e há vários tipos de uva, só que quando nós comemos a uva, no momento a uva perde completamente a sua existência, o seu sentido real, porque nós já comemos, já deglutimos, e finalmente é um assunto para o capítulo passado. Agora, vamos ver algo. O vinho, ao contrário da uva, ele demanda tempo para ser feito. Os irmãos poderiam, por favor, repetir a palavra tempo? Mais uma vez. Mais uma vez. Eu tenho estado ouvindo o pastor Uriel dizer por mais que uma, mais que duas, mais que três, mais que 10 vezes. Inúmeras vezes eu tenho ouvido dizer nesses últimos 2 anos. Ele diz o seguinte: um dos pontos mais difíceis para mim, novamente, tem sido exatamente esperar o tempo passar. Há coisas tão lindas prometidas por Deus para nós, mas nós temos que esperar. Temos que esperar o tempo passar. Sabe, as pessoas apressadas nunca bebem vinho, porque já comeram as uvas todas.
Verdade? Se nós queremos o avivamento fácil, nós vamos conseguir com facilidade. Mas assim como nós não queremos avivamento de ontem à noite, assim como nós não queremos avivamento de azeitona, não queremos também avivamento de uva. Eu queria pedir-lhe a gentileza de compartilhar este pensamento com seu irmão ou com sua irmã. Assim como nós não devemos procurar avivamento de azeitona, também não devemos querer avivamento de uva. Você guardou essa palavra? Por favor, comunica para alguma pessoa aí. Vamos ver se ela está presente bem no seu espírito, no seu coração. Sabe, irmã, assim como nós não queremos avivamento de azeitona, porque o de azeite é melhor, não queremos avivamento de uva, porque o do vinho é melhor. Glória a Deus. Bom, eu quero pedir que você levante sua mão esquerda, assim, por favor. Deixe-a assim no ar, eu vou tirar a minha, porque eu tenho que segurar o microfone. Ok, e põe a outra mão assim, por favor. Agora, essa mão esquerda simboliza uva. Fale forte, por favor. E essa simboliza vinho. Agora fique com as duas mãos levantadas. Por favor, mão esquerda representa o quê? A direita. Agora ainda com as mãos, então você está agora olhando para a uva, está aqui, e olhando para o vinho. Agora me responda, o que é que existe entre o vinho e a uva? O que existe entre o vinho e a uva? Como é que esta uva vai ser transformada em vinho? Como é que essa mão esquerda vai acenar para a direita e dizer, eu me realizo em ti? Obrigado, pode baixar as mãos. Anote nas páginas do caderno da sua memória, anote as 3 palavras que designam a importância legítima de um avivamento, sem as quais palavras, sem os quais elementos, nós não podemos jamais atingir um avivamento legítimo. Então vamos lá. Primeiro, paciência. Você não precisa de paciência para comer uva, mas você precisa de paciência para fazer vinho. Você não precisa de paciência para ir à parreira e pegar a uva, mas você precisa de paciência para esperar que aquela uva, eu não sei realmente quanto tempo passa para transformar uma uva em vinho, mas eu penso que o pastor Jorge Humberto sabe com muita segurança. E diz, é verdade, pastor Jorge Humberto, que o vinho quanto mais velho, melhor, é verdade? É verdade que o vinho, quantos meses passa para um bom vinho, de uva para vinho? 3 meses? Anos? 5 anos? Esse é o problema. Os avivamentos de uva, eles se conseguem em 2 semanas. Irmãos, vamos ter um culto de avivamento quinta-feira. E vamos ter um culto, vamos ter um culto de avivamento, bom, não tem para escolher nenhum dia da semana. Ok, vamos ter um culto de avivamento no dia 30 de fevereiro. Então vamos ter um culto de avivamento no dia 30 de fevereiro. E quando chega aquele dia, nós temos um grande culto de avivamento. E a coisa é linda, e é realmente espetacular. As operações de Deus são legítimas. Mas no dia seguinte, já não temos mais avivamento. Agora pergunta-se, aquele avivamento não era avivamento? Era, sim, senhor. Só que era de uva. Era de uva. Há muitas coisas que Deus está fazendo e essas coisas são lindas, são perfeitas, são inequívocas, são autênticas, são legítimas, são carimadas por Deus, mas por que não duram? Não duram porque não houve paciência. Então, as 3 palavras que separam suas 2 mãos, as 3 palavras que separam a uva do vinho, os irmãos poderiam, por gentileza, repetir após mim? Digam sim ou digam não. Sim, ok. Então, atendendo desses 17 que disseram sim, então, por favor, vamos lá. Paciência, perseverança, preparação. Número 1. Número 1. Número 2. Número 1. Número 3. Número 2. Número 3. Número 1. 1, 2, 3. Não haverá possibilidade de qualquer dia haver um avivamento na casa de Deus, no meio do povo de Deus, se o povo de Deus não estiver preparado para receber de Deus a capacidade de administrar esses 3 elementos. Avivamento requer paciência. Nós gostaríamos de passar uma noite de oração pedindo avivamento para a congregação e na semana seguinte explodir o avivamento. Mas aí o vinho não é bom. Tem que haver paciência.
Nós gostaríamos de pedir a Deus, manda uma explosão para a tua casa. Pedimos uma vez, pedimos duas, pedimos três. Olha, já orei 3 vezes, não oro mais. Já a primeira orei em nome do Pai, a segunda orei em nome do Filho, a terceira em nome do Espírito Santo. Está tudo resolvido. O avivamento não vem, não houve perseverança. Agora, depois de termos paciência, depois de termos perseverança, o vinho ainda não está pronto. Agora nós vamos ao elemento que corresponde a nós. Há uma parte que corresponde a Deus e uma que nos corresponde. Vamos preparar o ambiente para o avivamento. Vamos ter a paciência para esperar que esta uva se transforme em vinho. Vamos ter perseverança para que as uvas não se percam, mas realmente sejam transmutadas em vinho. Mas vamos fazer a nossa parte. Talvez a razão porque em alguns lugares o avivamento não tem chegado, apesar da paciência e apesar da perseverança, é porque não tem havido ainda a adequada preparação. Todos nós que frequentamos esta igreja, que assistimos ao Senhor nesta casa, todos nós sabemos que tem havido uma grande luta espiritual com respeito à nossa transferência deste lugar para o outro lugar. O inimigo das nossas almas sabe que as grandiosas promessas de Deus, elas estão agora conectadas com um novo espaço, e o pastor tem nos dito isso muitas vezes. Quando nós chegarmos lá, haverá explosão do avivamento. E como o inimigo não tem podido conseguir êxito em nada, ele tem pelo menos tentado fazer com que haja uma postergação das nossas decisões, com que haja o adiamento das determinações, com que haja alguma coisa que nos faça esperar um pouco mais. Agora, o que vai acontecer? Como é que nós queremos um avivamento que vai trazer 20 mil almas para Cristo se temos espaço para 200 pessoas? Eu nunca me esqueço de um homem que morava no bairro da Penha, no Rio de Janeiro. Ele foi assistir uma cruzada que o evangelista Mauro Ceruro realizou no Rio. E ele ficou tão empolgado, legitimamente empolgado. Ele ficou tão agitado, tão maravilhado. E ele disse, eu também vou fazer uma cruzada. Eu quero fazer uma cruzada no Maracanã. E vai ser algo tremendo. E depois eu estava ouvindo a conversa dele com alguém, e o irmão que não conhecia disse, pastor, e o senhor é pastor de que igreja? Eu sou pastor da igreja e tal. Quantos membros tem a sua igreja? Ah, graças a Deus tem 45, mas vai crescer, vai crescer. Então eu acho que há alguma, podemos ter uma fé que tenhamos, mas uma igreja de 45 membros vai ter um pouco de dificuldade para encher um estádio que cabe 120 mil pessoas. Então é preciso realmente que nós tenhamos uma mente adequada, uma mente preparada para podermos entender aquilo que Deus quer fazer. Se nós cremos que Deus vai mandar muita gente, tudo bem, nós temos que ter um grande espaço para ter muita gente. Mas se nós queremos também ter muita gente, é preciso que haja um razoável número para convidar outras pessoas. Por exemplo, a nossa irmã, que foi curada na quinta-feira, ela conseguiu trazer 5 pessoas que vieram de Canérica. Então imaginem, uma pessoa traz 5, 100 pessoas trazem 500, 1000 pessoas trazem 5.000 pessoas. Agora, se trouxermos 5.000 pessoas para este templo, onde essas pessoas ficarão? E os carros dessas pessoas? Não haverá possibilidade. Então, é não somente paciência, é não somente perseverança, mas também preparação. A preparação não é somente física. Enquanto o nosso espírito não estiver preparado para o avivamento não virá. A uva vai ficar emprensada, ela vai ficar sacrificada, ela vai ficar sangrando, mas não tem uva. Você tem que preparar o seu coração para o avivamento. E quando eu falo de preparação para o avivamento, é o seguinte: enquanto não existe avivamento, você está na igreja e você faz o que quer. Mas tem que saber, quando o avivamento chegar, você não vai fazer o que quiser. Porque no avivamento Deus diz, eu estou mandando, eu estou determinando, eu estou governando, eu vou fazer a minha obra, eu vou demonstrar a minha glória, eu vou operar com o meu poder, agora sou eu que estou fazendo. Avivamento é a entrega das rédeas, do comando, da direção da casa de Deus, para que ele faça como ele quiser. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Preparação, é preciso paciência, é preciso perseverança, mas é preciso também preparação. Aí sim, não vamos ter avivamento de uva, vamos ter avivamento de vinho. As pessoas podem apanhar as uvas com as mãos, como se apanha também as azeitonas. Apanhar.
Mas azeite não se apanha. Azeite se produz. É preciso manipulação. No melhor sentido da palavra. É preciso um trabalho adestrado. É preciso um trabalho qualificado. É preciso esforço. É preciso fazer alguma coisa. O avamento de uva, ele tem 4 características. Eu só pediria que repetisse, por favor, e passamos adiante. Primeiro, o avamento de uva é fácil. Então, muito cuidado, irmãos. O avamento fácil não é o legítimo. O verdadeiro é difícil. Aquilo que você consegue muito facilmente, você também o abandona facilmente. Aquela roupa que você comprou em Failine, você está já com ela já faz um tempo e nem tem coragem de desfazer dela. Mas aquela que você comprou na Goodwill ou no Salvation, não me custou nada, eu também não perco nada se perder. É por isso que Deus quer que nós tenhamos avamentos caros, porque aí nós vamos valorizá-lo e vamos ficar com ele por muito tempo, quizás até a volta do Senhor. Primeiro diga fácil, depois diga barato, depois diga imediato, depois diga temporário. Louvado seja o nome do Senhor. Agora é preciso saber uma coisa. Aquele samaritano pôs azeite e pôs vinho. Ele não pôs azeitona na ferida. Não se cura a ferida com azeitona, tira com azeite. Ele não pôs uva, ele pôs vinho. Sabe por quê? Eu vou dar uma sentença muito simples, mas se você gosta de escrever, mesmo nas páginas do seu coração, escreva. Enfermidades, pode repetir, são curadas com sacrifício. Enfermidades são curadas com sacrifício. Hoje você está enfermo fisicamente e você vem buscar o milagre de Deus, não lhe custa nada. Agora tem uma coisa. Você não paga nada pela sua cura. Aquele moço não pagou nada pela sua cura. Mas o azeite e o vinho do bom samaritano têm preço altíssimo. Você não pagou nada para ser curado. Mas não esqueça, a sua ferida, e eu penso que você deve refletir sobre isso, a sua ferida só foi curada por causa do sacrifício de uma outra ferida. Você entendeu essa palavra? A sua ferida só foi curada por causa do sacrifício de uma outra ferida. E você não vai me perguntar o que está escrito, porque você já celebrou. Mas vamos dizer, Isaías 53. Ele foi ferido pelas nossas enfermidades. Ou seja, ele foi ferido pelas nossas feridas. E pelas suas feridas, as nossas são curadas. Então diga, minha salvação custou sacrifício. Minha cura custou sacrifício. Meu avivamento custou sacrifício. Agora recebe o aplauso, Senhor, do teu povo. Glória a Deus. Em segundo lugar, irmãos, nós vamos pensar no vinho como emblema de alegria. Tenha a bondade de abrir a sua Bíblia no Salmo de número 104, e verso de número 15, e você vai ler um dos mais lindos versículos do livro dos Salmos. Você vai ler um dos mais lindos versículos da Bíblia Sagrada. Quem encontrou o Salmo 104, por favor, dizer amém. 8, meio, 27 já encontraram. Salmo 104, verso 15 diz assim: o vinho que alegra o coração, o azeite que faz reluzir o seu rosto e o pão que lhe fortalece o coração. Os 3 elementos básicos mencionados neste Salmo de número 104, eles nos fornecem elementos para inúmeras meditações, para inúmeras mensagens, para uma vida inteira de piedosa busca de revelação de Deus nessa palavra. Primeiro, e segundo, o azeite que faz reluzir o seu rosto. Terceiro, o pão que fortalece o coração. E primeiro, que é o que nos interessa no momento, o vinho que alegra o seu coração. Além de ser um emblema de sacrifício para produzir cura, o vinho também é um emblema de alegria. Agora, se você quer seguir rigorosamente as regras de hermenêutica, que recomendo que se você tiver mais de um texto, você pode estabelecer então um fundamento. Então vamos para o outro texto na Bíblia.
Isaías capítulo 24, versículo de número 12. Eu gostaria que esse versículo fosse pensado com muito amor e meditado com intensidade de alma. Isaías capítulo 24, versículo 12 diz assim: lastimoso clamor nas ruas por falta do vinho. Será que você teria interesse neste momento de sublinhar, de marcar, de destacar este versículo na sua Bíblia? Lastimoso clamor nas ruas por falta do vinho. Toda a alegria se escureceu, já se foi o prazer da terra. Os irmãos estão observando agora qual a influência do vinho neste versículo. Por falta de vinho, a terra perdeu o prazer. Por falta de vinho, houve escuridão espiritual e psicológica. Ali toda a alegria se escureceu. Por falta de vinho, havia um grande clamor, um clamor coletivo. Vamos agora fazer assim, vamos virar este versículo, não podemos mudá-lo, mas podemos assim, vamos virar este versículo, vamos ver agora em uma outra dimensão. No dia que Deus manda este vinho para integrar um avivamento legítimo na igreja, 3 coisas acontecem. Primeira, já não haverá mais clamor nas ruas. Segundo, já não haverá mais escuridão de tristeza. Terceiro, o prazer da terra vai voltar. Essa conferência, que agora começa a ser concluída, era uma conferência internacional de avivamento e missões. E eu queria pedir a Deus que mostrasse para você agora, com a sua capacidade tão linda de tornar as coisas sempre claras e transparentes, eu gostaria que você visse o lado missionário deste versículo. O lado do avivamento está na palavra vinho. Agora veja o lado missionário ou missiológico deste versículo. Primeiro, lastimoso clamor nas ruas por falta de vinho. Essa inquietude que existe nas ruas, este mal-estar que existe na sociedade, esse espírito de confusão que está se alastrando sobre toda a terra, isto vai acabar. Quando? Quando o vinho tomar conta da igreja, quando o avivamento for real, a igreja vai invadir as ruas para evangelizar e não haverá mais clamor. Como diz o próprio Salmo, não haverá nem assaltos nas ruas da cidade, porque é um povo de Deus que está fazendo com que a luz do Evangelho, o poder do Evangelho, a glória do Evangelho, a unção do Evangelho, a pureza do Evangelho, com que o poder transformador do Evangelho aconteça na vida das pessoas. E por último, nesse versículo, já se foi o prazer da terra. Se esse versículo está dizendo que o prazer da terra se foi porque falta o vinho, o que é que você entende? É que quando o vinho voltar, a terra voltará a ter o prazer. Irmãos queridos, avivamento não pode ser um fim em si mesmo. Eu não posso me esquecer, eu era ainda adolescente quando li um livro que estava lá na estante de meu pai, que o título era Proeminentes Evangélicos de Cuba. E estava lendo aquele livro e soube através dele que em Cuba houve, nos anos 30, 40 e o princípio dos anos 50, houve um dos maiores avivamentos em toda esta região dos hemisférios norte e sul americanos. Pois bem, houve um grande despertamento, um grande avivamento em Cuba. Mas sabe o que aconteceu com aquele avivamento, irmãos? Ele terminou em si mesmo. Ele não teve um desdobramento. Ele muito cedo, ele se apagou. E era proporcionalmente muito mais forte do que outros grandes avivamentos de que se tem notícia. E quando você pode examinar em profundidade a história do avivamento em Cuba, você descobre uma realidade. Sabe o que acontecia em Cuba? Os irmãos começaram a receber o avivamento. Primeira coisa, eles iam para a igreja e passavam horas e horas e horas no templo. Coisa boa. Segundo, eles ficavam cada vez mais alegres. Coisa boa. Terceiro, eles começavam a cantar. Coisa boa. Eles depois entraram no caminho da oração e adoração. Coisa linda, coisa maravilhosa. Depois eles começaram a dançar. Você
magnífico. E eles até pulavam, eles até saltavam, eles até corriam. E havia dois espirituais. Tudo coisa boa, tudo coisa linda, tudo coisa pertinente ao avivamento. Só que eles enclausuraram o avivamento. Só havia avivamento dentro dos templos. O avivamento nunca passou para as ruas. E nunca se soube de um missionário cubano que fosse enviado para o mundo na década de 30, na década de 40, na década de 50. Deus olhou dos céus, sabe o que Deus disse? Não é para isto que eu mando o avivamento. Avivamento não vem somente para o nosso deleite. Nós temos o céu como a eternidade inteira para nos deleitarmos. Avivamento vem para nós restaurarmos o prazer da terra. Avivamento vem para que a igreja faça missões. Avivamento não vem para que a igreja seja feliz, porque nós já éramos felizes sem o avivamento. Agora com o avivamento somos muito mais felizes. Mas avivamento não é para provocar a nossa felicidade. Avivamento é para provocar a mudança no contexto social, no contexto moral deste mundo perdido. Então diz a Bíblia, porque faltou o vinho, faltou o prazer da terra. Se a tua vida está avivada, eu te recomendo nesta hora, usa o avivamento que está em tua vida e vai restaurar o prazer da tua rua, e vai restaurar o prazer dos teus vizinhos, e vai restaurar o prazer da tua cidade. A glória do avivamento é a glória da evangelização que ele produz. O verdadeiro efeito de um avivamento é fazer com que as ruas dele sejam apoderadas, é fazer com que as multidões descubram que há uma esperança, e a esperança é Cristo, que é pregado pela igreja, que está bebendo o vinho do avivamento. Quanto glorifica o nome do Senhor? Vou passar agora para o terceiro. O vinho é o emblema de quê, irmãos? Primeiro, de sacrifício. Segundo, de alegria. E terceiro, de esperança. Você pode ir para Gênesis, por favor? Não tem nenhum versículo nessa tarde antes de Gênesis. Mas vamos para Gênesis, por favor. Gênesis capítulo 14, eu queria que você fosse comigo ao versículo de número 18. Por favor. Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. Por 2 minutos, eu queria pedir ao Espírito do Senhor. Põe na nossa mente, Senhor, a visualização daquele quadro inesquecível, altamente impressionante. Aqui está um homem chamado Abraão, que é profeta de Deus. Ali está um homem chamado Melquisedeque, que é rei e sacerdote. Quando os dois se juntam, então os dois juntos formam um perfil verdadeiro, um perfil tipológico de Cristo. Nenhum dos dois é completo, porque um é rei e sacerdote, mas não é profeta. O outro é profeta, mas não é rei nem sacerdote, porque no dia que aparecesse uma pessoa no Velho Testamento que fosse rei, profeta e sacerdote, ele teria direito de ser aclamado Messias. Então um tinha 2 qualificativos, era rei e sacerdote, o outro era profeta, e o profeta olha para o rei e vê que o rei é grande, o rei olha para o profeta e vê que o profeta é servidor de Deus, e os dois se juntam. E diz a Bíblia que Abraão deu para o rei e sacerdote o dízimo, e o rei e sacerdote deu para Abraão pão e vinho. No dia, na hora, no instante que Abraão recebeu pão e vinho das mãos de Melquisedeque, Deus deixou lançada a semente da esperança. E ali, irmãos, quantos séculos precediam a vinda do Senhor Jesus? Mas ali o Senhor lançou os fundamentos da celebração da ceia. A ceia que nós vamos conhecer em Mateus capítulo 26. Os seus fundamentos estão lançados em Gênesis. Isso quer dizer que ceia não é uma coisa improvisada. O Melquisedeque que não conhecia Jesus. O Melquisedeque que não tinha, talvez, uma noção perfeita da messianidade de um homem que viria mais tarde, porque sequer pertencia ao povo escolhido, estava ainda dentro do próprio Abraão. Mas aquele Melquisedeque traz pão e vinho, porque ele está trazendo uma mensagem de esperança. Onde existe o vinho, existe uma esperança. Você quer ver como a ceia do Senhor é uma mensagem de esperança para nós? Vamos recordar o que Paulo disse na celebração da ceia. Quem se lembra? Todas as vezes que bebendes este cálice, anunciais a morte do Senhor
Até aí foi o passado. Todas as vezes que bebedes este cálice, presente. Anunciais a morte do Senhor, passado. Mas como é que o versículo termina? Como é que o versículo termina? Então veja como a ceia do Senhor tem na verdade uma dimensão eterna. Todas as vezes que bebedes este cálice, presente. Anunciais a morte do Senhor, passado. Agora olhe aquele vinho apresentando uma mensagem de esperança. Até que venha. Até que venha. Cada vez que você toma a ceia do Senhor, Jesus está dizendo através daquele vinho, eu voltarei. Eu voltarei. O vinho disse, eu já estive, porque eu morri. Mas o vinho disse, eu voltarei, porque eu estou vivo. Glorificado seja o Senhor. Quando você toma a ceia do Senhor, eu já estive aqui para te salvar. Agora, quando você toma o vinho, ele também diz, eu vou voltar, porque tu já estás salvo. Oh, glorificado seja o nome precioso do Senhor para todo sempre. Quando você olha para o vinho, ele apresenta um emblema de esperança. Que esperança? Esperança na sua cura. Que esperança? Esperança de mudanças radicais na sua vida. Que esperança? Esperança de restauração. Onde é que está essa esperança? Essa esperança está na mão do bom samaritano. Alô, meu amigo, como é o seu nome? E ele mal pode falar, porque ele está meio morto. Meio morto pode significar o seguinte, o seu corpo está combalido, mas a sua mente está desperta. A sua alma pode falar. Ele está meio morto. Ainda bem que logo em seguida ficou meio vivo e depois ficou completamente vivo. Mas diz a Escritura Sagrada que o bom samaritano chegou e aplicou o vinho. Quando o bom samaritano está pondo vinho sobre as feridas daquele homem, está dizendo, atenção, tu não vais morrer. Este vinho é uma esperança para ti. É uma esperança da tua cura. É uma esperança das tuas mudanças. É uma esperança da tua restauração. Todo avivamento traz uma nova esperança. Ali estava aquela querida irmã que testificou esta noite. Ela encontrou essa igreja no outro domingo, no domingo passado. Veio e entrou no avivamento e situou-se na casa de Deus com a bênção deste vinho e de repente Deus lhe acenou. Ao entrares nesta casa, onde eu estou plantando o avivamento, eu te trago esperança. E ela foi curada porque a mensagem era de esperança para a cura. Houve mudanças na sua vida porque a mensagem era de esperança de mudanças. E houve restauração. Depois do vinho, o homem nunca mais é o mesmo. Depois do vinho, aquele moribundo não era o mesmo. Depois do avivamento, a igreja nunca mais é a mesma. Pelas novas bênçãos que Deus lhe acrescenta. Agora eu peço licença aos irmãos, para que nesta alegria de podermos imaginar e recordar e analisar e viver a bênção do vinho, por um dever de justiça e de obediência àquele que me deu a mensagem, eu preciso tomar 5 minutos, meus irmãos, para falar sobre cuidados no uso do vinho. A Bíblia não diz que o bom samaritano banhou o homem num tanque de vinho. Não, pôs o vinho nas feridas. Mas o homem não tomou banho em vinho. Ele teve que tomar banho em água. Vamos ter os cuidados que nós temos que ter no uso do vinho. Ou seja, vamos os cuidados que nós temos que ter na plenitude do avivamento. Você gostaria de ouvir isso? Primeiro, esse vinho que Deus está lhe dando, essas visões que Deus está lhe concedendo, esses arrebatamentos que você está começando a ter, essa capacidade sobrenatural para ver o invisível, esse vinho precioso que você está tomando. Primeira recomendação, não use nada disto para propósitos carnais. Alô? Não use o vinho para propósitos carnais. Eu estou lendo aqui um versículo que encontrei em Eclesiastes. Este versículo me fez pensar muito. Esta manhã eu estava olhando para este versículo, e este versículo diz assim: busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne. Olha, pega isto agora no sentido espiritual. Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne. Se você põe este versículo no contexto panorâmico desta mensagem que estamos dando esta tarde, você vai entender agora que o avivamento não pode jamais ser utilizado para propósitos pessoais. Por exemplo,
Na plenitude do avivamento, os dons estão sempre em evidência. Mas deixa eu dizer uma coisa, só como ajuda espiritual para você. Quando os dons do Espírito Santo se manifestarem na sua vida, não pense primeiro nos seus parentes segundo a carne. Não pense primeiro nos seus melhores amigos, porque o dom de Deus não é dado para nós administrarmos para aqueles que são mais queridos para nós. A Bíblia diz, cada um administre aos outros o dom como recebeu. Talvez eu sempre penso que a razão principal, maior de todas, porque Jesus não atendeu àquela proposta do inimigo no deserto, manda que essas pedras se tornem pães, uma razão forte, fortíssima, é porque a única pessoa que estava faminta ali era Jesus. Se ele transformasse pedras em pães, só quem precisava de comer aqueles pães era Jesus. E ouça-me, Jesus nunca fez um milagre para ele próprio. Você pode ler 10 vezes sobre a multiplicação dos pães. Todo mundo comeu. Jesus não comeu do pão. Jesus não faz milagres para ele. Você não pode receber dons de Deus para alimentar suas ambições. Você não pode receber dons de Deus para satisfazer os seus interesses pessoais. Vinho não é para uso da nossa carne. Vinho é para a glória de Deus. Vinho é para expandir o reino de Deus. Avivamento é para nos lembrarmos primeiro dos perdidos, primeiro dos que estão longe, e não para administrarmos segundo os nossos desejos. Eu sempre gosto de imaginar, se eu tivesse o dom de curar, e eu segurasse esse dom de curar, e pusesse naquela minha pasta, eu ia saber onde eu tinha um parente doente, ia lá depressa para curar. Eu começaria lá por casa com a minha esposa, e depois ia em outros lugares, ia curando logo os meus amigos todos. Se sobrasse alguma coisa ainda, eu iria nos hospitais. Não use o vinho para propósitos pessoais. Use o vinho para glorificar a Deus e expandir o seu reino. Quantos podem exaltar a majestade do Senhor? Agora eu vou ler todo o versículo, diz assim: busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, sem deixar de me guiar pela sabedoria, e como me apoderar da estutice, até ver o que era bom que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Não foi grande coisa que Salomão fez. Vamos agora para a segunda advertência sobre o uso do vinho. Não use o vinho fermentado, pois embriaga. Não perca o seu bom senso quando você estiver cheio do Espírito. O avivamento nos deixa excitados. O avivamento nos deixa estimulados. O avivamento nos deixa embriagados. Mas o avivamento não é para nos fazer perder o juízo. O avivamento não é para nos fazer perder o juízo. E mesmo quando espiritualmente nos tornamos loucos, somos loucos que têm juízo. Somos loucos que não perderam o bom senso. A Escritura diz, o bom senso te conservará. Perderíamos toda a grandeza do avivamento se perdêssemos a sabedoria para administrá-lo dentro de nossa própria vida. Vamos ver o que diz Gênesis capítulo 9, verso 21. Diz assim, e bebeu do vinho, até tudo bem, tudo normal, mas diz mais, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Este versículo, visto sob uma perspectiva espiritual, sob uma perspectiva dispensacional, visto sob uma perspectiva paracletológica, então nós vamos descobrir aqui coisas interessantes. E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. O avivamento não é para mostrar a nossa nudez, é para mostrar a glória de Cristo. O avivamento não é para nos descobrirmos diante dos homens. O avivamento é para revelarmos a bênção, a glória, a unção, o poder, a majestade do Senhor àqueles que estão perto de nós e àqueles que estão longe de nós. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Avivamento que não é orientado, irmãos, ele conduz ao fanatismo. Quer ver um versículo que pode nos ajudar nisto? Isaías capítulo 5, versículo 12 diz assim, esse versículo é sério, muito sério. Tem harpas e tem alaúdes, tamborim e pífanos e vinho nos seus banquetes. Porém, não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das mãos dele. Agora nós vamos para a terceira advertência sobre o uso do vinho. Não despreze o uso do leite quando tomar vinho. Alô? Não despreze o uso do leite quando tomar vinho. Não despreze o uso do leite quando tomar vinho. Vou repetir. Não despreze o uso do leite quando tomar vinho. Isso está na Bíblia. Cantares 5:1 diz assim: venham ao meu jardim, minha irmã, noiva minha, para colher a minha mirra com o meu bálsamo, para comer o meu favo com o meu mel,
e beber o meu vinho com o meu leite. Fique meia hora falando em línguas. Dê 300 saltos de alegria, mas em seguida vai ler os 10 capítulos da Bíblia. Beba seu vinho com o seu leite. Beba seu vinho com o seu leite. O vinho é este gozo do avamento. O leite não falsificado, longa vida, é a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Quem glorifica o nome do Senhor? Se você quer ter na sua vida o avamento perdure por muito tempo, vinho e leite, vinho, e alterne, você pode alternar. Glória a Deus. Você pode ir em qualquer culto, se sentir eclipto, sai correndo, sai, não atropela ninguém, mas sabe, agora quando descansar, chegar na sua cadeira, aí abre lá o salmo e leia, e veja o que o leite está fazendo aí, para complementar a ação do vinho, amém? Vá para a vigília e fique a vigília toda buscando a Deus, e seja arrebatado, e tenha visões, e tenha revelações. Quando chegar a vigília, descansa um pouco. Quando acordar, leia aí um pouco da palavra do Senhor. E assim teremos vinho e leite, vinho e leite, vinho e leite. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Isaías 55:1 diz assim: vós todos os que têm sede, vinde as águas. Os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro ser preço, somente vinho, amém? Somente vinho, amém? Somente leite, amém? Não. E aqui nós temos 3 igrejas. Primeira igreja é aquela que só tem vinho. Segunda igreja, aquela que só tem leite. Oh, glória a Deus para aquelas que têm vinho e leite. O que você mais queria hoje? Vinho ou leite? Você não pode optar pelo vinho e desprezar o leite. Não pode optar pelo leite e desprezar o vinho. Você faz o que diz aqui: venha e compre, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A recomendação número 4: não misture o vinho com água. Alô? Não misture o vinho com água. Água são os nossos pensamentos. Água são as nossas ideias. Água são os nossos propósitos. Água são as nossas interpretações. Água é a nossa maneira humana, pessoal e geralmente egoísta de ver. Agora, não misture o vinho com água. Isaías 1:22. A tua prata tornou-se escória, o teu vinho se misturou com água. Quinta recomendação, e são só 6, podia ser 32, mas são só 6. A quinta recomendação: não ponha o vinho novo em odres velhos. Você quer um grande avamento? Então limpa a vasilha. Você quer que o avamento que venha seja poderoso, seja grandioso, seja maravilhoso, seja estrondoso? Eu quero avamento nunca visto. Então que o seu vaso também seja um vaso tão puro como nunca antes foi puro. Disse Jesus: não ponha, nem se deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, se rebentam. Derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas deita-se vinho novo em odres novos. Por quê? Porque assim ambos se conservam. O vinho novo não veio para destruir o odre. Não. O vinho veio para ser conservado, assim como o odre vai ser conservado. O avamento é para perdurar. Então você tem que vir com o odre que perdure, para que o vinho no odre também perdure. E finalmente, o sexto e último conselho, a sexta e última advertência bíblica sobre o uso do vinho: não deixe o vinho acabar. Não deixe o vinho acabar. Está em você o privilégio de administrar as coisas para não deixar o vinho acabar. A mesma Bíblia que fala que o azeite não deve acabar é a Bíblia que nos sugere, que nos exorta a que não deixemos acabar o vinho. Eu só queria que você visse a tristeza que aconteceu por uma meia hora, quem sabe, não sei, meia hora, 40 minutos. Não vem ao caso o tempo, o período de tempo, o percurso havido, não interessa, mas escute o que diz a Bíblia. João 2:3. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Nós estamos numa festa superior à festa do Caná da Galileia. Amém? Nós temos uma festa superior às bodas de Caná. Amém? Agora tem uma coisa: não deixe na sua festa, na festa da sua vida, na festa da sua igreja, na festa do seu avamento, não deixe acabar o vinho. Não deixe acabar o vinho. Ninguém se incomodaria de receber essa palavra de um amigo, de uma pessoa amiga. Se ninguém se incomoda, fale para o seu vizinho: olha, não deixe acabar o vinho. Amém? E agora eu pediria a todos a especial gentileza de estarem de pé.
As últimas palavras que eu tenho, com as quais estamos então procedendo já a este momento final do encerramento dessa conferência. Você não pensa que eu vou terminar agora com o vinho acabando aqui em João 2 e 3, não. Pastor André, olha uma coisa linda que está aqui. Você se lembra qual foi o primeiro milagre de Jesus no seu ministério terreno? Qual foi o primeiro milagre de Jesus em seu ministério terreno? Transformar a água em vinho. Vamos falar juntos? Repitam após mim. O primeiro milagre de Jesus em seu ministério terreno foi transformar a água em vinho. Transformar água em vinho. Nós não queremos ofender a nenhum pessoa. Deus nos guarde. Para que ofender os outros? Mas só uma declaração que todo mundo sabe que é verdade. Muitos sermões se transformaram em muitos cultos se transformaram em muitos ministérios se transformaram em muitas igrejas se transformaram em. Agora esqueça tudo isto e lembre-se de uma outra verdade. Muitas vidas se transformaram em muitas vidas se transformaram em muitas vidas. Falamos dos sermões, mas você não é pregador. Falamos em cultos, mas você não é o culto. Você faz culto, mas você não é o culto. Falamos em muitas igrejas, mas você é uma pessoa. Agora pense em sua própria vida. Muitas vidas se transformaram em água. Eu quero concluir falando a pessoas que desejam cada vez mais o vinho de Deus na sua vida. Não deixe que sua vida, que hoje é um verdadeiro vinho, não deixe que ela se transforme em água. Há milhares de demônios apavorados com o que Deus fez na sua vida. Há milhares de demônios que estão completamente tontos de ver como foi que Deus fez este milagre na sua vida. Você é vinho. Você é o vinho de Deus agora. Você tem um grande desafio de não deixar este vinho se transformar em água. E neste vinho se pôr água, neste vinho se misturar. Não, você não pode voltar à situação anterior. Você é um vinho de Deus, com o qual Deus quer alegrar este mundo e fazer uma grande transformação. Você pode falar para Deus agora: Deus, minha vida não pode ser jamais reduzida a água. Você lembra daquele casal que você encontrou lá? Não. Acho que foi no Demolas, né? Ou foi no Publix? Depende, se foi na Flórida, foi no Publix. E aí, como é que vai? Tudo bem o casamento? Aí ela falou assim: olha, virou água. Você lembra daquele líder que era poderoso, mas por haver entrado em rebelião nos primeiros dias, era fantástico, todos o queriam, mas quando descobriram que ele estava mais para Lúcifer do que para Cristo, então deixaram. E aí, tudo bem? Não, virou água. Você não pode virar água, porque você já foi feito filho de Deus. Receba de Deus agora a graça de manter o vinho da sua vida puro, forte. Há uma força atuante do Espírito de Deus nesta hora, trabalhando em seu favor. Eu profetizo para você agora, em nome de Jesus Cristo, este vinho que está dentro de você, ele não vai acabar, ele não vai terminar, ele não vai se diluir, ele não vai virar água. Controle este vinho, administre este vinho, segura este vinho, não te embriagues com outra coisa, fica com este vinho não pode virar água. Mas só para efeito de argumentação, se aparecesse aqui alguma pessoa dizendo: pastor, acabou meu vinho, pastor, o que é que eu faço? Tem jeito para mim? Deixe-me terminar como comecei ontem pela manhã. O bom samaritano está aqui hoje e tem muito vinho para dar. Vinho é emblema de esperança. Não perca a sua esperança. Você não foi curado até hoje, mas você está na lista. Eu quero falar com você agora. Você está na cabeça da fila para ser curado. Você está na cabeça da fila para ser batizado com o Espírito Santo. Você está na cabeça da fila para ser usado por Deus. Você está na cabeça da fila para ser um poderoso instrumento de Deus. Aí você, mas pastor, como é que não sabe disso? Foi um bom samaritano que chegou com vinho e trouxe para você.
O bom samaritano chegou! O bom samaritano está aqui! O bom samaritano chegou! O bom samaritano está aqui! Ele tem bastante vinho para você! Receba o vinho de Deus para você! Algumas pessoas pensam que nós temos um hábito, uma tradição, uma formalidade, uma liturgia. Chamar as pessoas para vir à frente, muitas vezes quando concluímos a mensagem. Isso não é uma tradição, isso não é uma moda. Então o que é isso, pastor? Isso é uma oportunidade. E a oportunidade não se perde. O cego de Jericó teria morrido cego se não tivesse aproveitado a oportunidade. Aquele idiota que foi falar que Jesus começou chamando de bom mestre, aquele idiota foi para o inferno porque perdeu uma oportunidade. Por isso que ele jogou fora. Você gostaria de receber mais vinho de Deus na sua vida? Você gostaria de receber mais vinho de Deus? Você acha que o vinho que você tem é bastante? Se você acha que não é bastante, você acha que o samaritano pode lhe dar um pouquinho mais? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu convido você a dar alguns passos do seu banco aqui, da sua cadeira aqui. Nós vamos orar por você.